Olá, amigos. Já vamos começar os 60 minutos, com transmissão também pelo Face. Um abraço a todos os amigos, amigas que estão aí conectados conosco. Hoje muitas notícias, as notícias importantes aí para todos nós. Estaremos resumindo nestes 60 minutos. Hoje é dia 20 de julho. Tem aí programação de manifestações em todo o Brasil. Vamos acompanhar mais no final da tarde, naturalmente, que elas acontecerão, né? Mas vamos resumir tudo aquilo que está acontecendo para vocês que nos acompanham aí, ok? Já vai tocar o nosso prefixo e vamos começar, ok? Só dá um tempinho aí e já estaremos no ar. Na Cidadania, 60 minutos. A informação, a utilidade pública, o compromisso com a verdade e com a comunidade. Jornalismo levado a sério. 60 minutos. Está no ar. 60 minutos. 60 minutos. Apresentação: Ernesto Albuquerque. 13 horas e 5 minutos, muito boa tarde, amigos, amigas, ouvintes da Cidadania 104.9, aqui começando os 60 minutos, com a produção, apresentação nossa, Ernesto Albuquerque, e os cuidados técnicos de Oswaldo Titonelli. Uma boa tarde a todos, também você que está no Facebook, aí, acessando as imagens aqui do estúdio da Cidadania, obrigado Ana Sampaio, grande jornalista varense, um abraço. Também estaremos no www.radiocidadania.com.br para todo o Brasil, para todo o mundo. E também teremos aí o nosso aplicativo TuneIn ou Radiosnet gratuitamente. Você pode baixar no seu celular, no seu tablet, no seu iPad, no seu computador. Uma boa tarde mais uma vez a todos e vamos aos destaques da edição de hoje dos 60 Minutos. Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco. Os nossos amigos, amigas que aniversariam neste 20 de julho. Estaremos mostrando as notícias da cidade, os blogs informativos com os principais fatos que ocorrem aqui na Estância Turística de Avaré. Também direto de Brasília, EBC, Empresa Brasil de Comunicação, mostrando os principais fatos nacionais e internacionais. A previsão do clima para a Estância Turística de Avaré e também a morte de pessoas nas ruas, principalmente da capital paulista. O sul enorme, o frio do sul, estaremos mostrando também toda essa repercussão. Tem uma matéria interessante hoje sobre a situação dos postos de saúde em todo o Brasil. É uma denúncia aí do Conselho Federal de Medicina. Estaremos mostrando tudo isso e muito mais a partir de agora, 60 minutos. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103, fone 3732-2486. Um abraço para a Ana, para o Maurício Lopes, para o Jefferson dos Santos, obrigado aí pela sintonia. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 13 horas e 7 minutos. Também conosco, NT Chaveiros, Avenida Paranapanema 263, 99761-1501. Ali precisou aí abrir uma fechadura que não está dando certo. Só chamar o Nelson. O Nelson está 24 horas à sua disposição. Também conosco é a UDI Ressonância Magnética, que fica na Rua Mato Grosso, número 800, a equipe especializada, Dr. Ronaldo Abdala, sempre conosco, 2 equipamentos, campo aberto, campo fechado, e o resultado sai rapidinho, com toda a qualidade, naturalmente, das 7 às 18, de segunda a sexta-feira, Mato Grosso, número 800, ali no quarteirão
da Santa Casa. O telefone é 3732-3264. Precisou viajar aí, tem o Miranda Táxi, que antecipa, inclusive, que ele agenda antecipadamente, com 24 horas de antecedência, a sua viagem para qualquer parte do Brasil. 997-299608, anote aí, 997-299608. Viaje com segurança, pontualidade com Miranda Táxi. Também nossa clínica de vacinas aí, com as vacinas disponíveis, como vacina de gripe. Está na hora ainda de tomar vacina de gripe, viu? Não passou o tempo, não. Também temos vacinas contra meningite, meningite B, meningite ACWY, vacina de catapora, hepatite A e muito mais vacinas aí. Até a vacina de dengue já está disponível para crianças acima de 9 anos. Aliás, nós estamos mostrando vários vídeos no YouTube, no Twitter e também no Face, que é o nosso Médico Repórter. Nós estamos comentando, são vídeos rápidos, mostrando a importância da prevenção de algumas doenças através de vacinas. Também conosco a Farmagrid, Rede Multidrogas, sempre conosco desde o início da rádio. Um abraço para Esteu. 13h09. Quem faz aniversário hoje? Hoje é dia 20. Faz aniversário Ana Paula Vicentini, que foi colaboradora aqui da rádio no programa naquele tempo com Antônio Marcos, e também o saudoso Heron de Oliveira. A Érica Rangel também aniversaria hoje, e também a Érica também foi colaboradora aqui da rádio. E o Benedito Trombetta, é isso aí, aniversário aí do vamos falar direitinho, né? A Benê e o Dito Trombetta, aniversário de casamento. Vamos falar direitinho para não haver confusão. Tá aí, tá já declarado os aniversariantes, e também os aniversariantes do Face, a Fernanda Clivati, que é esposa do ex-vereador Luiz Otávio Clivati, Lúcia Guilherme Banin, a Maria Rosa Silva Costa, Ellen Maiara, a Vera Lúcia de Oliveira, a Cláudia Zandoná, a Ana Paula Vicentini, que eu já falei, e também a Kelly Tainá Braga, aniversariando hoje. Parabéns a todos os amigos aí que estão aniversariando nesta data festiva aí. Apesar do frio, né? O frio está realmente intenso hoje, com certeza um pouquinho menos de frio, segundo a previsão que eu vou fazer daqui a pouquinho. Um abraço aí para o Mauro Gonçalves, que já acessou a nossa página, mandando um abraço aí para todo mundo, também para a Luciene Gomes, que acabou de entrar na nossa página, o Rogério Correia, sempre atento, né? Radialista da Rádio Paulista, Terra em Mourã. Um abração aí para o Rogério Correia também. Últimas postagens que nós fizemos na nossa página, além do Médico Repórter, falando aí das vacinas contra a meningite meningocócica tipo A e também a ACWY, que é para 4 tipos de meningite. Estamos explicando direitinho no nosso vídeo aí, quem quiser pode dar uma olhadinha. Também a questão aí essa questão do bloqueio dos bens e dos recursos que o ex-presidente Lula tem no banco, né? Eu acho que foi uma medida, como diz aí a defesa do Lula, para asfixiar economicamente o ex-presidente. Quer dizer, interessante que o Moro não tomou a mesma atitude, viu, Titonelli, com a Cláudia Cunha, por exemplo, cheia de joias, gastando joia no exterior, libertou, não prendeu nada, não sentenciou, e pode gastar dinheiro, o dinheiro à vontade do marido dela, do Eduardo Cunha. A esposa também do Sérgio Cabral também liberou. Interessante, né? 2 pesos, 2 medidas, e até alguém escreveu aí no Twitter, tão previsível perseguir Lula, quanto boliçoso ao ouvido com Aécio, tão pedagógico na indulgência a senhora Cunha e a senhora Cabral também, como também rigoroso com relação à memória de Maísa, né? Aliás, da Marisa, falecida esposa do Lula. Então a gente começa a perceber que até aqueles que admiram o Lula e outros que admiram o Cunha, vamos nos referir a esses que admiram o Cunha, não, o Moro, muitos admiram o Moro, e de fato no Brasil todo tem muita gente que gosta do Moro, estão começando a perceber que parece que não é tão imparcial como poderia parecer no começo. Então a gente começa a analisar e precisa
buscar outras fontes informativas além da tradicional televisão e além dos tradicionais jornais. É importante que realmente a gente leia um pouquinho mais outras fontes de informação para justamente ter uma visão mais crítica com relação ao que está acontecendo. E o interessante é que o Moro bloqueou o apartamento onde mora o ex-presidente Lula, lá em São Bernardo, mais 2 pequenos apartamentos, 2 veículos, né, R$600 mil que ele tem no banco. Então isso mostra que, em primeiro lugar, que Lula não enriqueceu, né? O Lula tem 71 anos, muito tempo de atividade política, ele tem, esses recursos que ele tem foram certamente conquistados com o trabalho dele. Ele trabalha desde garoto, né? Então acho que tem condições de ter esses apartamentos que ele tem, 2 que são pequenos e o outro maior que ele mora, e R$600 mil no banco. Agora, o triplex não pertencia ao Lula? Por que não foi também incluída como bem do Lula? E o sítio de Atibaia também não diz o Moro que seria do Lula? Por que não está? Então, justamente, a gente percebe, não está na lista, então as pessoas estão estranhando esse tipo de coisa. Outra postagem do Twitter que eu achei interessante, estão perguntando cadê o pacto da Fiesp? O Temer, a primeira manchete do Temer, relacionado ao governo Temer hoje, Temer decide levar imposto para fechar as contas do ano. Aí, seu Paulo Scaff da Fiesp, não vai soltar o pato na rua? Porque ele está dizendo quem vai pagar o pato de aumento de impostos quando estava Dilma no poder. E agora? O Temer está dizendo que vai aumentar imposto. Como é que fica? O pato faz quá-quá ou não faz mais quá-quá? Hein, Elton? Cadê o pato da Fiesp? É a pergunta que estão fazendo. É o Miro, o blog do Miro, no Twitter está fazendo esse questionamento. Também estão fazendo. Cadê o pato? Um abraço aí para o Rogério Vieira, para o Edu Balabem, que também estão acessando a nossa página aí. Mais ainda, agora, esse vídeo que eu postei, até escrevi assim, até o Rogério Vieira aí, que é advogado, né, Rogério? Esse é especial para você aí, ó, um vídeo obrigatório para dar uma olhada. A nova lei da magistratura está começando a ser discutida. O próprio quando ministro do STF, Lewandowski, tirou da gaveta e colocou em discussão que é obrigação dele fazer isso, e isso está sendo discutido e analisado. E essa nova lei da magistratura, há uma visão crítica mostrando aí como vai funcionar, quantos juízes vão passar a ganhar a partir se a nova lei da magistratura for realmente aprovada. Então é bom que as pessoas vejam o vídeo e façam o seu próprio juízo, né? Que o salário básico, segundo esse vídeo, é de R$31 mil e uns quebrados aí. Aí o locutor começa a mostrar item por item o auxílio creche, o auxílio educação, o auxílio locomoção, o auxílio, na verdade, se fizer análise de maior número de processos de produtividade. Então você começa a fazer o cálculo, se tiver mais 1, 2 ou 3 filhos, tem os acréscimos, e ele faz de uma maneira muito didática, mostrando se a lei for aprovada, qual será o salário final de juízes, se tiver pós-graduação, tem acréscimo, né? E assim por diante, se tem um certo período de carreira, assim. E eu estava analisando, realmente, o valor inicial é R$ 31.542,06. E aí chega perto aí de quase R$80 mil, com todos esses auxílios de tal, são vários auxílios, né? Então, coisa que qualquer cidadão mortal não tem, né? Não tem. Então, a gente começa a analisar, e eu acho que para cada um de vocês que estão nos acompanhando, entendo o que eu estou dizendo, acesse a nossa página aí, está lá, vídeo obrigatório, quanto passará a ganhar um juiz se for aprovada a nova lei da magistratura. E essa lei, naturalmente, vai ter que passar pelo Congresso para ser aprovada, para ter o seu devido efeito. Mas é interessante, não vou fazer nenhum pré-julgamento, mas é importante que a gente entenda, para a gente justamente saiba o alcance de uma lei desse tipo, né? São 13h18, e o grande jurista Celso Bandeira de Mello, gravou um vídeo também analisando a conduta
do juiz de primeira instância, Sérgio Moro. Também muito interessante, também está na nossa página, quem quiser dar uma olhadinha aí, além do vídeo gravado aí pelo Paulo Henrique Amorim, que ele pergunta por que a classe média não bate mais panela, viu, Teutonelli? Por que não bate mais? Então ele faz uma análise bem, sempre muito pontual, muito interessante, mostrando que a classe média saiu às ruas vestida de amarelo e queria que derrubar presidentes, a coisa toda, a pretexto de dizer que está combatendo a corrupção. E agora, o que nós temos em Brasília com o governo Temer? Todos os ministros citados, praticamente todos, ninguém bate mais panela. Então, o Paulo Henrique Amorim faz aí uma análise muito interessante que vale a pena também todo mundo dar uma olhada. E nós vamos a previsão do clima, previsão do clima a partir de agora. Quanto será que está a temperatura? Obrigado a dona Elza Calça, que está lá em Estância, na Bahia. Um abraço para a senhora aí, tudo bem por aí? Está calor aí na Bahia ou não? Aqui tá, hoje está melhorzinho, né? Não está tão frio. Segundo o Climatempo, está 23 graus nesse momento. Uma temperatura gostosa, né? Nesse momento. Mas ao sol, acredito, porque na sombra está um pouquinho mais frio. E a previsão de hoje é uma mínima de 8 graus centígrados. Já melhorou. Ontem era 3, né? Hoje está 8 graus centígrados a mínima. Deve ter sido uma madrugada aí. E 24 graus de máxima. Não vai chover hoje aqui na Estância Turística de Abaré. E a umidade relativa do ar é entre 58% e 100%. A umidade relativa do ar. Os ventos soprando de leste para sudeste, 10 km horários. O sol nasceu às 6h55 e deverá se pôr às 17h49. Nós vamos mostrar o primeiro bloco informativo de Nacional Informa, direto de Brasília. E nesse bloco nós vamos mostrar aí que a mortalidade pela AIDS caiu 12%, isso nos últimos 16 anos. Mas mostra o jornal também, o Jornal Estado de São Paulo, que aqui no Brasil aumentou 3% o número de um ano para outro de casos de pessoas com AIDS. Também o governo federal investindo na saúde bucal, entre outras informações. Nacional Informando. Nacional Informa. O Brasil e o mundo em 3 minutos. O número de mortes relacionadas com a AIDS na América Latina diminuiu em 12% entre os anos 2000 e 2016, mesmo com dados preocupantes de países como Bolívia, Guatemala, Paraguai e Uruguai. O dado foi apresentado hoje pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS. No ano 2000, morreram na região cerca de 43 mil pessoas. Já em 2016, esse número caiu para 36 mil, devido ao aumento da disponibilidade de tratamentos antirretrovirais. O governo anuncia novos recursos para fortalecer saúde bucal. Detalhes com a repórter Daniele Soares. Bom dia, Daniele. Bom dia, Gilson. Cerca de 345 milhões de reais serão investidos pelo Ministério da Saúde para melhorar o atendimento de saúde bucal no SUS, o Sistema Único de Saúde. E que ele será usado para a compra de 10 mil cadeiras odontológicas com raio-x, além do credenciamento de 34 unidades odontológicas móveis e o custeio de quase 2.300 novas equipes de saúde bucal. Segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, a partir de agora, os municípios devem se inscrever no programa para receberem os recursos e fazerem as compras. O presidente Michel Temer participou da cerimônia e afirmou que se hoje o governo pode revalorizar a saúde é porque trabalhou muito. Afirmou que com método e disciplina, esse trabalho se iniciou lá atrás, quando, segundo Temer, começaram a pôr ordem na casa. Então, pessoas dizendo que isso é uma prova que o Brasil não parou. Comemorou, falando que é impressionante como a gestão atual fez tantas coisas e destacou a aprovação de medidas no Congresso Nacional e uma reforma trabalhista que, de acordo com o presidente, deve combater o desemprego. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares. Sob forte influência dos preços dos alimentos e dos transportes, a prévia da inflação oficial do país fechou em julho negativa em 0,18%, a menor taxa para os meses de julho desde 2003.
É também a menor inflação da série histórica desde a variação negativa de 0,44% de setembro de 1998, portanto, em quase 20 anos. Os dados do Índice Nacional de Preço ao Consumidor 15 foram divulgados hoje pelo IBGE. Hoje será realizada a exumação do corpo do espanhol Salvador Dalí. O objetivo é confrontar o DNA de Dalí com o da mulher que se declara filha do pintor Pilar Abel, que reivindica há anos o reconhecimento do artista como seu pai. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Jornal 60 Minutos. Com Ernesto Albuquerque. São 13 horas e 24 minutos. Abraço para a dona Elza mais uma vez. Está dizendo que lá em Estância, na Bahia, está chovendo, viu, Tio Tonelli? Está chovendo e está 23 graus lá. Mesma temperatura nossa aqui. Tá ok? Também um abraço para a Bárbara Minatel, que acabou de acessar nossa página, Rogério Correia. Um abraço aí para todos os amigos que estão conectados conosco. Vamos, mais informações agora aqui da Estância Turística de Abaré. Como informamos ontem, a Juliana Mancini Aurani deixou a Secretaria de Cultura, agora assume o Diego Beraldo, que é o novo secretário municipal de Cultura. Vários secretários já têm abandonado o governo, têm deixado o governo. Um deles é o de Obras, que deixou também. Entre outros, tem mais um que também deixou. E ontem nós até citamos. O Diego Beraldo foi nomeado pelo Executivo para ocupar o cargo de secretário municipal de Cultura em substituição a Juliana Mancini Aurani, que afastou por motivos pessoais. Beraldo tem 33 anos, assume a direção da pasta em que já atuava como assessor desde fevereiro. Ele é formado em administração, é casado, tal, tem um filho recém-nascido. Boa sorte a ele aí, que faça um bom trabalho dentro da Secretaria Municipal de Cultura. A grande dificuldade dos secretários de Cultura é que eles têm aí sempre a sombra de pelo menos dois grandes secretários de Cultura que nós tivemos, Antônio Marcos de Campos, né, que foi na época do Wagner Bruno, e depois disso, durante um longo período, o Gilson Câmara. Ambos fizeram excelentes gestões à frente da Secretaria de Cultura. Então, sorte aí para o Diego Beraldo, que consiga fazer um trabalho, porque nós que sempre prestigiamos a cultura, né, fazemos questão de sempre estar presentes aí nos eventos que certamente nos chamam a atenção, então a gente deseja boa sorte a ele. Vamos também dar uma olhadinha aqui no Jornal do Goiê para ver as últimas informações, também o destaque aí para o novo secretário de Cultura. Itatinga, Justiça determina exclusão de vídeos com relação à agressão de crianças em creche. Sabesp, diz aí o Goiê, esquece a população abarense, está se referindo aos eternos buracos, eternos problemas nas vias públicas da cidade, né? Dia 8 de junho, a Sabesp estaria ignorando um perigoso buraco que está se alastrando na esquina da rua Belgrado, no bairro Alto da Boa Vista. E com a veiculação da matéria, a empresa resolveu dar de um jeito, tapando o buraco, apenas esperando apenas a massa asfáltica. Então foi tapado o buraco, tem a foto aí, bastante terra e tal, e realmente a massa asfáltica não foi colocada ainda. A Sabesp esteve no local e apenas depois de tapar o buraco, fez o isolamento para que os veículos não fossem prejudicados aí naquele local, e esse isolamento se mantém até hoje, sem que a Sabesp tome as medidas cabíveis. Então, dia 8 de junho é que foi a denúncia, hoje é dia 20 de julho, um mês e meio aí, realmente precisa tomar as devidas providências. Obrigado a Ilza, né? A Ilza está dizendo que está muito frio, aí até o sabonete congelou, diz ela, aí, por isso que está difícil, viu? Não, até que hoje a temperatura está mais gostosa, né? Está mais gostosa do que ontem, foi um dia muito frio. Hoje está, pelo menos para a minha sensação térmica, eu acho que está bem mais agradável. Sem terminar, UPA, Avaré pode ter que devolver recursos. A UPA está uma novela, né? A UPA está parada, o atual governo ainda não tem explicado adequadamente o que vai fazer com a UPA.
o governo Poio não conseguiu terminar em razão das greves da empresa, enfim, que acabou desistindo, né, de terminar a UPA em razão de dificuldades financeiras, e as obras estão lá paradinhas. Segundo informações que o Jornal do Cunha obteve pela Rádio Avaré, o Ministério da Saúde notificou o município para que apresente justificativas pelo atraso na entrega da obra, o que deveria ter acontecido já em 2012. 2012 era o governo Barquete. O Ministério da Saúde já pagou 2 parcelas, de um total de 3, na ordem de 1,9 milhão de reais para a construção da unidade. A terceira e última parcela, que seria 650 mil, somente será paga quando o gestor local, isto é, a Prefeitura, inserir no sistema de monitoramento de obras o atestado de conclusão da obra e a comprovação do início do funcionamento da unidade. Daí que vem o final, 650 mil reais. Atualmente a obra encontra-se com 91% de execução, conforme a informação inserida no sistema pelo próprio município. Ainda segundo o Ministério, a Prefeitura foi notificada, não apresentou os motivos da não realização da obra e nem um novo cronograma para inaugurar o local. Estão preocupados com o boiódromo, né? Com a arena, não estão preocupados com a UPA, né, dona? A impressão que dá, né? A Prefeitura já foi notificada para apresentar as justificativas, mas a documentação enviada não trouxe as tais justificativas ou documentos que comprovem impedimento para o não atendimento do prazo estabelecido em portaria, nem novo cronograma de execução de obras, disse a nota enviada pelo Ministério da Saúde. Caso não apresente as informações necessárias, o caso pode ser encaminhado para o processo no Departamento de Auditoria do SUS, o DENASUS, que pode fazer o município ter que devolver os recursos federais repassados até o momento. E como é que faz daí? Já foram 3 parcelas, 1,9 milhão de reais já chegaram nos cofres municipais e foram aplicados lá pelo governo anterior. E aí a matéria vem detalhadamente mostrando aí que o Ministério da Saúde informa que o município de Avaré recebeu 2 parcelas, de um total de 3, da ordem de 1,9 milhão, e assim por diante. Então tem até o texto enviado pelo Ministério da Saúde. Atenção, secretário Dr. Roslindo, precisa, na verdade, tomar uma decisão. Né? O que vai fazer? Né? Vai concluir ou não? Tem que concluir, falta 9% apenas, mas só que tem que terminar, botar em funcionamento para receber esses valores finais. E para quando será isso? Essa é a pergunta que, na verdade, a população sempre está a fazer. Uma outra matéria aqui do Jornal do Cunha mostra que o Jô Silvestre está preocupado aí com a maioria na Câmara. Diz que está tentando conseguir maioria na Câmara. Seguindo aí orientações, Jô Silvestre tem pressa de conseguir a maioria dos vereadores na Câmara, sendo que tem projetos de grande interesse, né, dele e das pessoas que o orientam. Dizem que o pai dele tem uma grande influência nessas decisões, pelo menos é o que todo mundo diz. A esperança do prefeito é que antes do final do ano ele consiga, teoricamente, reverter o quadro dentro da Câmara. Eu acho que é uma matemática difícil, viu? Tem vereadores ali que jamais estarão do lado do governo. Agora, você vai conseguir, o que é maioria? É ter 7 votos, viu, Tetonelli? A maioria é sempre 7 votos. Parece-me que eles já têm 5 garantidos, ou talvez 6, né? Então, nesse sentido, querem cooptar mais um, né? Para tentar ver. Agora, não sei para que lado que eles vão correr. Diz aqui a matéria também, não há como esconder que Jairinho do Paineiro já está na base aliada do prefeito na Câmara. Isso seria o 6º, né? Na verdade, os vereadores que apoiam o prefeito municipal de maneira assim bem evidente é o Coronel Morelli, que é o líder, é o Stati, o Roberto Araújo, talvez o Alessandro Rios e o próprio Ivan da Comitiva, que foram eleitos pelo mesmo partido, né? Embora a gente perceba da parte deles alguma atitude um pouco mais independente, mas sabemos
se realmente vão assumir esse lado de apoio ao governo. E mais o Jairinho, seriam 6. Essa é a conta que essa matéria está fazendo. Aí sobram quem? Os 2 do PSDB, Toninho e Marialva, os 2 do PSC, né? o Cabo Sérgio e também o Zandoná, e os 2 do PT, o vereador Ernesto e o vereador Barreto. Né? Eu acho que desse grupo ninguém vai para o lado do prefeito, não. Né? Eu tenho certeza que não. Da nossa parte, podem ficar tranquilos que não há conversa. Né? 13h30, e não é por ser do contra, não é nada disso. Eu acho que a gente tem que ter postura na vida pública, né? E todos nós temos uma história de vida, então a gente procura fazer de acordo com a consciência da gente, com muita seriedade. E também os demais que eu citei agem dessa maneira, pelo menos no convívio que a gente tem lá na Câmara, a gente percebe que tem a Dalgisa Ward também, está me esquecendo, e ela também tem uma postura bastante firme. Então, esses nomes citados aí, essa conta não fecha com 7, de jeito nenhum. Ele pode ter até 6, mas mais que isso, eu tenho realmente dúvidas que o governo consiga cooptar para atingir o 7º vereador. Mas vamos ver, o tempo dirá se a gente tem razão ou não. Dá uma olhadinha aqui no Avaré Urgente. O Avaré Urgente é o site do Marcelinho, colaborador aqui da rádio, que traz aí várias informações, mostrando que inscrições da 35ª FanPop seguem até 18 de agosto. E uma matéria que ele até comentou na Hora do Esporte, ele fez a chamada, né? Criminosos enganam famílias de pacientes internados na UTI da Santa Casa. Mais uma vez, golpistas enganaram familiares de pacientes que estão internados na UTI da Santa Casa. Os criminosos ligam para a família, pedem dinheiro para garantir o tratamento do paciente. Porém, o tratamento, obviamente, que é custeado pelo SUS, não tem sentido nenhum a pessoa desembolsar para ficar na UTI de Avaré. De acordo com a polícia, os criminosos têm acesso a informações do prontuário do paciente que podem ter sido vazadas da própria Santa Casa ou por invasão a banco de dados da unidade hospitalar. O golpe é aplicado da seguinte forma: os criminosos ligam para os familiares pedindo dinheiro para dar continuidade ao tratamento, dizendo que o SUS não cobra as despesas. Muitos parentes acreditam e acabam realizando o depósito. Um pai que está com filho internado na UTI perdeu R$500 com esse golpe. Diz ele: uma pessoa ligou na minha residência falando que havia sido feito um exame de sangue no meu filho e que teria que aplicar uma injeção nele que custaria R$1.500 e que o SUS não cobriria. Eu cheguei a questionar, dizendo que a família não tinha condições de arrumar o valor, e daí o criminoso acabou deixando por 500, fez um abatimento até aí, ó. E o cidadão fala que eu acabei emprestando dinheiro e fiz o pagamento. Olha que ingenuidade, hein? Segundo o delegado responsável pelo caso, João Luiz Almeida, que é o delegado, é possível rastrear as contas. Diz que vai investigar a autoria, de onde foi depositado e para quem foi depositado o valor para chegar até o golpista. Não é o primeiro caso que isso acontece na UTI da Santa Casa. Em 2015, 3 famílias de Avaré receberam o mesmo telefonema e chegaram a ser ameaçadas. A dica é que para as famílias que estão fragilizadas, ao receber uma alegação desse tipo, entre em contato ou vá até a Santa Casa e fale com a equipe médica e se informem. É importante não realizar nenhum depósito. Não tem sentido nenhum, né? Alguém ligar pedindo dinheiro para pagar tratamento em UTI. É pelo SUS, quando está internado pelo SUS, gratuitamente, e se estiver com algum convênio, também o convênio faz a cobertura, tá certo? Então, não tem sentido. Muita atenção aí que tem espertalhão para todo tipo. E vamos, por falar em espertalhão, vamos direto a Brasília, Titonelli? Temer se reuniu aí com o pessoal do DEM para acertar as arestas. Vamos lá. Então, Temer recebeu o presidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia para um jantar no Palácio do Jaburu na última noite. Ministros também participaram deste encontro. O jantar já estava marcado há vários dias, quando Temer receberia o prefeito de Salvador, ACM Neto, e tinha como tema a Bahia, o estado da Bahia. Mas Maia, porém, foi acrescentado à lista de convidados posteriormente. Com isso, o tema principal do jantar acabou se ampliando, já que ACM Neto e Maia são do mesmo partido, o Democratas. Além disso, Maia e integrantes do governo têm dado declarações afirmando que união e paz, que há união e paz entre o presidente da República, Michel Temer, e Rodrigo Maia, e também entre o PMDB e o DEM. O jantar durou cerca de 2 horas e os convidados deixaram o Jaburu sem falar com a imprensa. E na última terça-feira, no dia anterior, foi Temer quem jantou na casa de Rodrigo Maia. A suspeita de desentendimentos entre PMDB e DEM se intensificou nos últimos dias, pois esses partidos têm interesse em receber deputados insatisfeitos com o PSB. Uma possível disputa por esses parlamentares gerou uma certa tensão. Ontem pela manhã, o vice-líder do DEM na Câmara, Alderney Avelino, negou que haja crise entre DEM e PMDB. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas. A maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. 13 horas e 40 minutos. Um abraço para o Giba Soares, vereador. Vanessa Silva também acessando a nossa página. Muito obrigado aí por estar conectando na nossa página. Quem está conosco também é o DI Ressonância Magnética, que fica ali pertinho da Santa Casa, na Mato Grosso, número 800, 3732-3264. Só dá uma ligadinha no telefone e você fica sabendo que das 7 às 18 atendem, e de segunda a sexta-feira atende particular e atende convênio também. Temos aqui o Miranda Táxi conosco, o telefone dele é 997-299608, é bom você anotar, às vezes você precisa de um táxi, né? 997-299608, pode até agendar suas viagens com antecedência. E também a NT Chaveiros, o telefone bom você tem com você também, 997-61-1501, 997-61-1501 e o fixo 3732-1779, é o telefone da NT Chaveiros. E se quebrar a chave, como é que faz? Tem que ligar lá para o Nelson, nesse telefone 24 horas. E vamos a mais informações, as manchetes dos jornais impressos. Temer decide elevar imposto para fechar as contas do ano. PIS/COFINS sobre combustíveis sofrerá aumento. Equipe econômica ainda discutia ontem uma segunda possibilidade. E o Maia, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, disse que não tem jeito, tem que aumentar imposto. E o homem da Fiesp, hein? E o Paulo Scaff, que soltou o patão no amarelo na Avenida Paulista, dizendo quem vai pagar o pato aumenta imposto na época da Dilma. Está caladinho, né? Lobista cita propina para Jader e Renan, paga na Suíça. Apontado como operador de propinas do PMDB, Jorge Luz disse ao juiz federal Sérgio Moro que foi acertado o pagamento de 11,5 milhões de reais de desvios da Petrobras para os senadores PMDBistas Renan Calheiros e Jader Barbalho e para o deputado federal Aníbal Gomes, do PMDB do Ceará. Citados, esses parlamentares citados, eles negam, eu não recebi nada não, né? É o que eles dizem. Os valores teriam sido depositados em uma conta na Suíça. São informações de jornais impressos. O governo dá aval ao BNDES para a compra da SEDAI, que é a Companhia Estadual de Águas e Esgotos lá do Rio de Janeiro. Querem aliviar um pouquinho a situação financeira do Rio, que está feia. Ônibus devem 875 milhões de reais à capital paulista. A prefeitura deve cobrar esse valor de 4 empresas de ônibus que operam na região sudoeste da capital.
O valor se refere a descumprimento de contratos. E lá no Uruguai, uma mocinha aí toda alegre, né? Conseguiu enfrentar a fila numa farmácia e comprar uma pequena quantidade de maconha, viu? Agora está vendendo lá, viu, Titanel? Isso não tem nada a ver com isso, estou apenas citando que está acontecendo lá. Jovem mostra a porção de maconha comprada ontem em farmácia no Uruguai, no primeiro dia de venda legalizada da droga naquele país. Os usuários esperaram até 1 hora em filas para adquirir a maconha produzida pelo próprio Estado lá no Uruguai, considerada, entre aspas, mais fraca. Parece que acabou rapidinho, segundo eu estava lendo aí nos jornais. Mais informações, a mexicana Lala negocia a compra da Vigor brasileira. Está aí os empresários mexicanos chegando com tudo no Brasil. E a FENAC, olha outra situação, vende lojas no país, a Livraria Cultura. A FENAC fechando as portas, mas vendendo aí para Livraria Cultura. E também um quadro opinativo, aí, um material opinativo do Estadão, diz que se os parlamentares aprovarem o projeto do novo Refis, votarão para conceder a si mesmos um benefício tão indecoroso quanto prejudicial à recuperação das contas públicas. Aquilo que nós comentamos ontem, Paulo Abiá, que é o relator, é um dos maiores devedores, e ele vai ser também beneficiado, assim como outros parlamentares. Tem até uma lista daqueles deputados e senadores beneficiados com essas mudanças, com esse refis, que é o refinanciamento de dívidas, mostrando aí que realmente a coisa em Brasília continua cada vez pior, cada vez mais indecorosa. Um outro assunto que eu dei uma olhadinha nos jornais impressos, que eu achei interessante, é exatamente o Conselho Federal de Medicina vê problemas em 45% dos postos de saúde e promete ir à Justiça. O CFM, Conselho Federal de Medicina, diz que vai recorrer à Justiça e a fóruns internacionais contra as más condições de atendimento do SUS, Sistema Único de Saúde. Levantamento feito pela instituição, apresentado ontem ao ministro da Saúde, Ricardo Barros, mostra que quase a metade, 45% das UBS, Unidades Básicas de Saúde, funcionavam sem estrutura mínima no ano passado. É um levantamento feito em 2016. Os problemas vão desde a falta de sanitários para deficientes até a ausência de equipamentos considerados dispensáveis para atendimento, incluindo falta de itens básicos de higiene, como pias ou sabonete líquido. Os dados do Conselho foram coletados entre 2015 e junho deste ano. Em 2016, por exemplo, foram visitadas 1.122 unidades em todas as regiões do país. Desse total, 15% não tinham nem estetoscópio, viu, também, para escutar o coração e o pulmão da criançada e dos pacientes adultos lá. Nem estetoscópio, 15%, olha que absurdo, hein? Até mesmo o termômetro estava em falta em 8% das unidades. Em 15% dos serviços faltava toalha de mão. E em 6% pias e lavabas. Até um médico recentemente chegou para mim, poxa vida, eu não tenho papel toalha, né, para enxugar a mão quando eu lavo após examinar um paciente para examinar outro. Isso foi dito aqui em Avaré também, chegou a esse ponto. Os números foram apresentados ontem em uma clara reação à afirmação feita pelo ministro da Saúde, semana passada, de que os médicos deveriam parar de fingir que trabalham. A declaração piorou ainda mais a já tensa relação entre as entidades de classe e o Ministério da Saúde. Desde a semana passada, médicos de várias regiões começaram a organizar marcha para pedir mudanças na pasta. Não são os médicos que não querem trabalhar, disse o Conselho, o representante do Conselho. São os médicos que não têm estrutura para exercer a sua profissão. Por isso estamos indo à Justiça, disse Carlos Vital, que é presidente do Conselho Federal de Medicina, pouco antes de ser recebido pelo ministro. Não queremos retratação, mas uma solução para a saúde. Ao receber as várias caixas contidas no relatório, Barros, que é o ministro da Saúde, se comprometeu a analisar o material. Ele avisou, no entanto, que a solução dos problemas apresentados pelo grupo estaria nas mãos de estados e municípios que têm competência para gerir os serviços. O ministro da Saúde afirmou
ou melhor, confirmou sua intenção de universalizar o controle de frequência dos médicos nos postos de trabalho a partir da biometria. Vou colocar o ponto biométrico para que o médico coloque o dedinho lá. E de estabelecer um padrão de produtividade dos profissionais. Em resposta às críticas feitas pelas associações médicas sobre seu comentário do trabalho dos médicos, Barros disse que sua fala foi tirada do contexto. Usei uma figura de linguagem, disse o ministro da Saúde. Mesmo assim, o ministro reforçou ser uma cobrança justa exigir que o médico cumpra a jornada de trabalho prevista em contrato, algo que, em sua avaliação, é desrespeitado por grande parte dos profissionais do país. São 878 notificações contra gestores, dizendo que profissionais não estão cumprindo a jornada. O ministro argumenta que se os médicos estivessem presentes nas 40 mil unidades de saúde, 80% dos problemas na atenção básica poderiam ser resolvidos. Sem a presença do médico, isso não é possível. Também o presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Carlos Vital, reconhece que nem todos os médicos cumprem a jornada de trabalho, mas são exceções, diz ele, que confirmam a regra. Ele, porém, acrescenta haver problemas sérios no cadastro de estabelecimentos, onde são reunidos dados de distribuição das unidades de saúde e de profissionais que ali atuam. Muitos já estão aposentados, já saíram dos seus postos. O levantamento do Conselho Federal de Medicina, porém, não traz dados sobre a ausência de profissionais no local de trabalho. Realmente existem problemas, tem razão de ambos os lados, na verdade, né? Que os profissionais tradicionalmente não cumprem horário, em grande parte deles, isso é um fato. Que os postos de saúde também não têm a mínima estrutura, muitas vezes, também é outro fato. E faltam coisas básicas, então falta para todo lado e precisa ter um amplo consenso para que realmente haja um melhor atendimento na rede básica de saúde. E nós estamos falando em rede básica de saúde e não em atendimento emergencial, que é uma outra história, que é um outro problema. Casos de AIDS aumentam 3% aqui no Brasil, alerta a ONU. Aumentou o número absoluto de novos casos de AIDS no Brasil, em tendência contrária ao que registra-se no mundo, na média mundial. Dados divulgados pela UNAIDS, que é o órgão das Nações Unidas para lidar com a epidemia, apontam que o total de novas infecções a cada ano no Brasil aumentou em 3% entre 2010 e o ano passado. No mundo, essa taxa sofreu uma redução de 11%. O Brasil está na contramão, está aumentando o número de casos de AIDS, enquanto que no mundo, na média, está sendo reduzida. A elevação no país é considerada pequena, passando de 47 mil casos novos em 2010 para 48 mil para 2016. Procurado, o Ministério da Saúde alegou que a grande população causa distorções na análise. Teria sido melhor utilizar taxas de detecção de infecção obtidas pela divisão do número de casos pelo número de habitantes. Assim, os dados epidemiológicos do Brasil indicariam a estabilização da epidemia com viés de queda. Isso é a opinião do Ministério. Portanto, está aí uma situação bastante complicada, tanto o caso da AIDS, como também da situação da rede básica em todo o Brasil, e agora não é diferente não, né? A situação realmente não está boa. Batalhão que causou morte de menina em escola é o que mais mata no Rio, diz o site UOL. Violência no Rio ameaça o desenvolvimento das crianças, diz o Unicef, órgão da ONU. Uma análise feita pelo UOL, incapaz de dar segurança, Rio libera o salve-se quem puder. Realmente é uma situação muito complicada. Inclusive eu tenho uma matéria aqui que o comandante, a gente pode colocar essa matéria agora, viu, Tonelli? O comandante do Rio, da PM do Rio, está pedindo aí prisão perpétua. O comandante está pedindo prisão perpétua para quem matar policial. Dá para colocar essa matéria agora? Vamos lá então. Geral da Polícia Militar no Rio de Janeiro, Coronel Bonvim Dias, defendeu penas mais severas para assassinos de policiais. Ele disse que quem atenta contra a vida de policiais atenta contra o Estado e que isso é um ato de terrorismo.
Volney acrescentou ainda que o crime deveria ser punido com prisão perpétua. As declarações do comandante foram dadas nesta quarta-feira, durante o enterro do soldado Tiago Mazola de Abreu. Ele foi assassinado com um tiro na cabeça quando fazia patrulhamento na favela da Tida, em Alcântara, região de São Gonçalo, que fica aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. Isso ocorreu na noite de segunda-feira. Já são 89 policiais mortos aqui no Rio em 2017, 11 a mais do que em todo o ano de 2016. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Ícaro Marques. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Cidadania FM, Jornal 60 minutos. São 13h54, um abraço ao pessoal da NT Chaveiros, o DI Ressonância Magnética e também para o Miranda Tax. E um abraço também para os amigos que acessaram a nossa página aí do Facebook. Hoje não caiu a conexão, não. Hoje a conexão está bem estável. Mais algumas notícias finais do nosso 60 minutos. Aumentam casos de resistência do vírus HIV aos remédios disponíveis, alerta a Organização Mundial de Saúde. Na contramão mundial, novos casos de AIDS aumentam no Brasil, como eu acabei de comentar. Isso está no site UOL também. Polícia prende 4 em ação contra tráfico de pessoas. Suspeita é que quadrilha trazia jovens para exploração sexual. Polícia do Distrito Federal prende mulher que colocou até silicone sem pagar. Era conhecida como a rainha dos golpes. Ficou toda bonita aí com silicone, mas não pagou, viu, Tito Neto? Obra de jardim vertical em São Paulo é interditada. Fiscalização interditou andaimes por não oferecerem a devida proteção. Policial é flagrado agredindo soldado da aeronáutica no Espírito Santo durante uma abordagem. Mãe diz que alerta de cão salvou a vida de seu filho de 6 anos. E o cão aí virou um herói. Tá aí, parabéns aí. Deixa eu dar uma olhadinha nessa matéria para ver como que o cãozinho salvou a vida do seu filho de 6 anos. Está aí a foto do herói. A conexão entre cachorro e homem ganhou mais um capítulo emocionante. Aconteceu onde? Uma cidade de São Paulo. Não diz aqui onde que é a cidade, né? Vamos dar uma olhadinha. Se eu estivesse dormindo, eu não teria ouvido o Enzo passar mal. Teve uma convulsão e o cachorro é que alertou os pais aí para a crise convulsiva do garoto. Tá aí, parabéns aí. Agiu como um verdadeiro herói humanitário, vamos dizer assim. O cão aí realmente é o melhor amigo do homem, né? Com certeza. JBS deve expor Eduardo Cunha e também Ministério da Agricultura. Executivos preparam mais 20 volumes sob esquema de propina. Joesley Batista pretende processar presidente Michel Temer. Brasil se prepara para um cenário de guerra na Venezuela. Diplomacia em alerta. É o que está dizendo. Presidência confirma Sérgio Saleitão como novo ministro da Cultura. E o Corinthians, que empatou ontem, o Rodriguinho disse, pelo menos não perdemos. É verdade, pelo menos não perdeu, mas está se aproximando, está dando chance para o Grêmio cada vez chegar mais perto nos calcanhares do Corinthians, aí 6 pontinhos de diferença. E o final de semana, o Grêmio pega o São Paulo, em São Paulo, e o Corinthians pega o Fluminense no Rio de Janeiro. Vamos ver o que vai acontecer, né? Grandes emoções aí, viu, Tetonelli? Eu já vou encerrando a nossa participação. Eu tenho ainda mais 3 matérias, um bloco informativo do Nacional Informa, falando sobre inflação, sobre a defesa de Temer, e entre outras, e também essa questão da venda legalizada de maconha no Uruguai. E também, na sequência, vamos mostrar os 144 do nascimento, sabe de quem? Santos Dumont, que faria aniversário se vivo estivesse no dia de hoje. E para completar,
o Trocando em Miúdos, que faz tempo que a gente não apresenta essa sessão, falando do aumento de vendas pela internet. Uma boa tarde a todos. Amanhã tem mais 60 minutos. Até lá. 60 minutos. 60 minutos. Trazendo as principais notícias para você. Nacional Informa. O Brasil e o mundo em 3 minutos. A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 fechou com variação negativa de 0,18% em julho, resultado que chega a ser 0,34 ponto percentual inferior ao resultado de junho, quando a variação foi de 0,16%. Segundo o IBGE, essa é a menor variação relativa a julho. Essa é a menor taxa de inflação desde setembro de 1998, quando a deflação dos preços havia sido de 0,44%. Os empresários da micro e pequena indústria avaliam que o ambiente dos negócios melhorou em junho. Para 34% dos entrevistados, a situação é ótima ou boa em junho, ante 29% em maio. Houve redução entre aqueles que avaliaram a situação como ruim ou péssima, passando de 39% em maio para 31% em junho. Consideraram regular em junho 36%, ante 32% no mês de maio. O resultado foi divulgado hoje em pesquisa Datafolha. A defesa do presidente Michel Temer quer ter acesso a gravações periciadas pela Polícia Federal. Detalhes com Lucas Por Deus Leão. A defesa do presidente Michel Temer protocolou uma petição no Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira, pedindo a urgência para ter acesso aos 7 áudios gravados e apagados por Joesley Batista. O Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal diz ter conseguido recuperar o áudio de 7 arquivos que haviam sido apagados do gravador do empresário da JBS. A delação do empresário Joesley Batista foi o ponto de partida para a denúncia de corrupção passiva contra Michel Temer. Os advogados do presidente alegam que é fundamental para a defesa ter acesso aos áudios antes da votação da denúncia no plenário da Câmara, marcada para o dia 2 de agosto. Por isso, pedem urgência na decisão, antes mesmo do pronunciamento da Procuradoria-Geral da República sobre o tema. Como o Judiciário está em recesso, a decisão sobre o acesso aos áudios recuperados deve ser tomada pela presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, e não pelo ministro Edson Fachin, relator natural do inquérito contra o presidente Michel Temer. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Um abraço a todos os amigos do Face, amigas do Face. Amanhã tem mais 60 minutos aqui na Cidadania. A programação continua no 104.9, continua também na internet, www.radiocidadania.com.br, e continua também nos aplicativos gratuitos para celular, TuneIn e também Rádios Net. Tá ok? Um abraço a todos, até amanhã.